Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para falar de um tema interessante, polêmico e que vai trazer grandes reflexões para todos nós, penso eu. Nós vamos falar sobre as mulheres e a teologia. É possível uma mulher fazer teologia? As mulheres têm esse envolvimento, têm se preocupado com esse tipo de assunto? Eu penso que sim, né? E nós vamos ver ao longo dessa apresentação, desse bate-papo aqui, que as mulheres sim trabalharam, têm trabalhado fortemente, inclusive com profundidade neste tema que por muito tempo, é claro, afastou a mulher dessa discussão. As origens, né, do feminismo cristão, a gente pode até chamar assim, surge por volta de 1890, 1900, na virada do século, com um grupo de mulheres que começam a estudar teologia, começa a desenvolver um conteúdo nos Estados Unidos a despeito da Bíblia. Então elas formaram alguns grupos, já havia ali um movimento feminista surgindo naquela época, e elas entenderam que era possível estudar a Bíblia. E foi um projeto assim vastíssimo, enorme, com muito conteúdo, e isso é claro que avançou para outros países. Então partiu dos Estados Unidos e chegou, é claro, na Europa e principalmente na Inglaterra. Na Inglaterra começou um movimento com uma aliança chamada Aliança Internacional Joana d'Arc, que foi formado essa aliança, esse instituto por mulheres feministas da época já, e que estavam também ali trabalhando essa questão da teologia, estudando a Bíblia, levando propostas para a igreja que acabava aqui não dando muita atenção para esse movimento. Chamou muito atenção na Inglaterra, nessa aliança Joana d'Arc internacional, que elas começaram com um texto, e o texto sim é polêmico, é claro. A frase que elas mais utilizavam nessa aliança Joana d'Arc era essa que está projetada para vocês no slide, que é: orai a Deus, ela vos ouvirá. Então, o uso, né, polêmico aqui do feminino nessa fórmula, né, orai a Deus e ela vos ouvirá, claro que gerou muito embate, né, de sabores, e esse ela, a propósito de Deus, evidenciava que Deus ele não é nem masculino e nem feminino, mas ele transcende, e isso é bonito, as diferenciações sexuais, né, relativizando assim, pelo menos no plano linguístico ali, né, nesse momento, nesse início, que havia e que existe até hoje o predomínio para Deus como um gênero masculino. A gente vê Deus como pai, né? A gente fala de Deus, as representações, as imagens que nós temos é sempre de uma forma no masculino. E isso também, né, aí vai ainda mais evidenciar na questão de Cristo, porque a gente também tem essa figura de Cristo como um masculino, e é claro, esse já veio, andou, né, tem algumas provas, é claro que a gente não pode afirmar, né, coisas de 2000 anos atrás, e precisa de um trabalho exegético muito mais profundo nesse sentido. Então, aqui começa a ter agora essa voz, né, e começam agora a prestarem mais atenção nesse conteúdo que essas mulheres estão desenvolvendo. Nós vamos aqui encontrar lá na Inglaterra esse movimento agora expandindo para outros países da Europa, e nós vamos encontrar essa mulher chamada Gertrude, e a Gertrude ela vai começar a trabalhar a ideia de que as mulheres não podem mais ficar caladas, né? Elas não estão dispostas mais a isso, e elas vão agora estudar o contexto, e até de uma forma jurídica, né? Usam termos jurídicos para falar sobre a questão dos 7 sacramentos. Então, aqui a gente já vai ter elas questionando a igreja
questionando por que, que a mulher que é membra, né, faz parte da membresia da igreja, ela não tem a mesma qualidade, né, ou igualdade dentro do conceito dos 7 sacramentos. Para a mulher, só existem 6 sacramentos. Né? Então, nós temos aqui o batismo, a confirmação do batismo, é um outro sacramento, é o segundo sacramento. Terceiro sacramento, a Eucaristia. Quarto sacramento, a penitência. Quinto sacramento, a extrema-unção. Sexto sacramento, a ordem, e é aqui que pega. E o sétimo, o matrimônio. Por que a ordem? Porque a Igreja Católica não ordena mulheres. Né? Nós não temos episcopisa, né? Não sei nem se seria isso, não. De bispo é episcopisa, talvez o contrário. Mas de padre a gente nem estaria, sei lá, madre, né? Talvez o termo. Então nós não temos a ordenação de mulheres na Igreja Católica, e elas começam a questionar juridicamente essa questão. Por que para a mulher são 6 sacramentos e para o homem são 7 sacramentos? Então, isso começa a ter uma discussão forte, e nos anos ali, né, pós e antes de concílios, esse tema sempre vinha à tona. Nós vamos aqui seguir, aí nós vamos encontrar uma outra mulher importante, uma grande teóloga. Essa daqui gritou, e gritou alto, por volta ali de 1950, 1960, que é a Mary Dale. Né? Ela tem essa frase que diz assim, ó, coragem de ser é a chave para o poder revelador da revolução feminista. Então, essa teóloga, ela lança um livro intitulado A Igreja e o Segundo Sexo, em 1968. É um livro fantástico, e ela usa muito de base para esse livro o texto que a Simone de Beauvoir lança em 1949, né, anterior a ela, que é o Segundo Sexo. E a Simone de Beauvoir, nesse livro O Segundo Sexo, ela tem um capítulo voltado, inclusive, para essa questão do cristianismo. E a Simone de Beauvoir vai dizer que a ideologia cristã contribuiu, e não foi pouco não, para a escravidão da mulher. Ou seja, no livro da Simone de Beauvoir há uma crítica, e aí a Mary Dale vai escrever A Igreja e o Segundo Sexo, com esse conteúdo que ela tem da Simone de Beauvoir. É claro que ela não quer usar essa parte filosófica ou explorar, né, o texto total da Simone de Beauvoir, mas ela vai criticar. Essa Mary Dale, ela é fantástica, porque ela é uma professora do Boston College, e ela vai discutir bastante ao longo do livro vários trechos, né, dizendo como a igreja ela é antifeminista. E ela tem um trecho do livro que diz o seguinte, que o evangelho continua a ser uma mensagem de esperança, mas para o homem, e muito menos para a mulher. Né? Então, fica aqui uma crítica da Mary Dale aí, e aí depois ela fica mais radical, ela até entende que não tem como haver uma mudança, de que as mulheres vão tentar, vão gritar, vão levar conteúdo, mas a igreja vai estar sempre aqui fechada para esse contexto da mulher dentro da igreja, da ordenação e até de outras situações. E aí, em 1973, ela escreve um livro chamado Para Além de Deus Pai, e aqui ela já está totalmente descontente, né? Já percebe que é uma luta que já tem um resultado, e esse resultado não é a favor da mulher. Né? Então, isso aqui é bem bacana. Mas, é claro que o movimento não para. Ele começa a tomar cada vez mais corpo, cada vez mais força, e começa a surgir mais mulheres tratando desse assunto, tratando desse tema. E aí começa-se também agora a ter um conflito, porque a igreja ela percebe que é um tema que ela precisa ter como pauta, ela ter como essa discussão,
E aí a igreja começa a trabalhar uma teologia da mulher. Só que as próprias mulheres aqui, elas vão dizer assim, ó, essa teologia da mulher não é a teologia que nós queremos. E por que não é a teologia que nós queremos? Porque quem escreve essa teologia da mulher são teólogos homens, masculinos. São homens da igreja, os padres, e que faz parte do clero, e aí elas vão dizer assim, como que um homem vai falar de teologia da mulher se ele não vive o que nós vivemos? Então, vocês estão certos, é isso mesmo. Eu gosto desse slide, né, essa marca, nós podemos fazer isso aqui, é muito legal, né, isso foi também, essa imagem, né, foi uma marca aí do movimento feminista, e eu penso que realmente as mulheres têm razão nesse sentido, quando começa a crítica nesse sentido do genitivo, né, de tratar como gênero e não como uma teologia em si. Então, no ano mariano de 1954, só para vocês terem uma ideia, em que celebrava, né, o centenário do dogma da Imaculada Conceição, um número especial de uma revista chamada Le Anudor propunha, né, um projeto de uma teologia da mulher, tema que seria retomado nos anos seguintes, e foi bem explorado esse tema, né, teologia da mulher. Mas as mulheres, com certeza, essas feministas e que estavam, né, cristãs, que estavam desenvolvendo essa teologia mais pedindo uma atenção maior para aquilo que elas estavam produzindo, e as feministas disseram que essa teologia da mulher não respondia a aquilo que elas estavam propondo e que estavam querendo, né? Então, Karl Barth, que foi um teólogo protestante, ele talvez nessa época, nesse momento aí, ele inclusive vai ter a dogmática cristã dele, né? Ou a teologia eclesial. O Barth foi um grande escritor. O livro mais conhecido dele é o Carta aos Romanos, e o Barth ele trabalha um dos tomos, né? São vários tomos essa dogmática eclesial, e ele vai tratar ele vai colocar a questão de uma antropologia dos sexos, um dos tomos, e onde ele abordava, né, o tema antropológico de homem e mulher, mas que as mulheres também, quando tiveram acesso a esse material, essas mulheres da teologia feminista, vai dizer assim que não atende também de forma substancial e de forma relevante o tema da teologia feminista, apesar de que já era um avanço o que Barth escreveu, já até dando, né, essa voz às mulheres, mas ainda assim elas vão dizer que ali havia esquemas mentais derivados ainda dessa cultura patriarcal. Mas é importante a gente saber que começa, e aqui nós vamos ter um movimento em favor disso. E aí talvez venha aqui uma das mulheres aí de mais representatividade, com uma voz assim muito forte, que é essa Letty Russell. A Letty Russell tem um livro intitulado Teologia Feminista. Essa mulher foi teóloga e professora, né? Foi uma professora feminista, e ela foi a primeira mulher a ser recebida, a trabalhar na Harvard Divinity School, que é um espaço em Harvard que só estuda essa questão da divindade, né, de Deus, e ela foi da Igreja Presbiteriana Unida. Então, há movimentos já agora nos Estados Unidos ordenando mulheres, as igrejas livres, e ela foi a primeira mulher a ser ordenada na Igreja Presbiteriana Unida Americana. Então, aqui começa a ter uma voz muito forte, e a Letty Russell essa representante dessa escola chamada de teologia feminista. Ela tem um trecho nesse livro que é muito bacana, que ela vai dizer o seguinte: ó, se a teologia da mulher era um risonho canteiro de orquídeas que teólogos bem educados
e celibatários cultivavam para sua diversão no bosque das disciplinas teológicas, a teologia feminista é a teologia de mulheres e cristãs que ousam empreender. A viagem para a liberdade, diz ela. Ela não, e aí ela vai falar assim, nós não, a teologia da mulher, ela é uma teologia lateralizada, ela tem um foco, ela tem um destino. Nós não queremos essa teologia, e sim nós queremos uma teologia que possa expandir a dimensão e a representação da mulher com essa força e com essa mensagem. Então, para a gente aqui encerrar, é claro que é de forma bem introdutória, a gente tem muitos assuntos e muitos temas, e eu vou fazer alguns vídeos aqui, vou elaborar alguns vídeos falando mais sobre essa teologia feminista e sobre essas teólogas importantíssimas para a história da teologia no mundo. Né? E aí, to be or not to be? Ser ou não ser uma teóloga? Você já pensou nisso? Você que é mulher, você já pensou em estudar com mais profundidade as escrituras, né? Entender o contexto ao qual ela foi escrita, por que, que a mulher ela não tem essa representatividade? E eu vou ter alguns temas e mais estudos aí relativos a isso. Então, a teologia feminista não é uma nova versão, revista e corrigida da teologia da mulher, que a igreja tentou impor. Ela provém de uma situação cultural e eclesial diferente e utiliza uma metodologia baseada numa nova relação entre teoria e prática. Então, algumas teólogas e alguns teólogos católicos hoje já vêm discutindo e ainda falam de uma teologia no feminino, isso é muito bonito, entendendo com essa expressão uma reflexão teológica elaborada por mulheres e em favor das mulheres. E é isso aí, mulherada, vocês têm que assumir essa pauta, eu penso que vocês têm que estar, sim, como essa representatividade dentro da igreja, né? Não ser mais figurante, mas ter essa representação que é muito importante, eu penso, para a vida da mulher e para a vida da teologia. Vocês irão contribuir em muito com esse olhar feminino, com esse olhar diferente do olhar masculino para a teologia, porque tudo que vocês se propõem a fazer, tudo que vocês se propõem a discutir, vocês discutem com muito mais profundidade do que o homem, porque o olhar de vocês é muito mais amplo. Então, eu penso que vocês precisam dessa militância, tratar isso com, com muito desejo, né, e com muita força. Tá tendo um jogo de futebol, eu estou gravando esse vídeo aqui acho que tem uns palmeirenses aqui no condomínio onde eu moro. Saiu aqui, acho que gol. Mas vamos voltar aqui. Eu penso que é um tema que tem que ser trabalhado, tem que ser discutido, e eu proponho com muita emoção aqui, com muito desejo, com muita satisfação, que vocês possam se enveredar por esse caminho da teologia feminista, essa teologia que nós estamos tanto precisando para fazer um mundo melhor, para fazer um mundo diferente. Tá? Aqui tem alguns dados meus. Eu estou no Facebook como Celebrante Ricardo Ramos e também no Instagram como Celebrante Ricardo Ramos. E aqui está meu e-mail, ricardoramosprofessor@gmail.com. Tá joia, pessoal? É isso que eu queria aqui trazer hoje, para que a gente possa pensar, discutir e refletir. Uma boa semana para vocês aí, aliás, uma semana maravilhosa, cheia de projetos, cheia de novos objetivos. E por gentileza, pessoal, se você gostou desse conteúdo, se você gostou desse vídeo, comente, dê um clique no curtir aí, deixa suas curtidas, isso vai ajudar que esse vídeo possa chegar a um maior número de pessoas, para que o YouTube ele possa divulgar ainda mais esse conteúdo. Se inscreva no canal, não deixa de se inscrever no canal, isso é muito importante para mim também. E se você puder divulgar, eu vou ser muito grato a todos vocês. Tá joia?
Um abraço, pessoal. Valeu, até o próximo vídeo.